amigos e aos que não me conhecem, Wagner Franco. Saímos lá do bairro da Urca, berço da fundação do município do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje no Morro do Castelo, na Ladeira da Misericórdia, a primeira via pública do Rio de Janeiro. Após a expulsão dos franceses, a cidade foi transferida para o Morro do Castelo, no atual centro do Rio. Infelizmente, o morro não existe mais, ele foi desmontado no final dos anos 20 do século 20 e as suas terras foram utilizadas para a confecção do aterro que deu origem ao aeroporto Santos Dumont. No entanto, permaneceu essa via, a Ladeira da Misericórdia, que dá nome ao bairro e que está inspirado justamente na Santa Casa de Misericórdia, que é a primeira iniciativa de voluntariado do Brasil de atendimento aos necessitados aqui no Brasil. Isso aqui, portanto, é como que uma relíquia da cidade do Rio de Janeiro e é o início, por assim dizer, da rua 1º de Março, porque essa ladeira subia ao Morro do Castelo, passava diante do Castelo de São Januário, que ficava lá em cima, e descia para onde está hoje a 1º de Março. Então a gente pode falar que é a primeira via realmente aqui da nossa cidade. Saímos do Morro do Castelo, estamos agora aqui no que sobrou do Morro de Santo Antônio. Lá em cima está o convento de Santo Antônio. As terras desse morro foram usadas para fazer hoje o que é o aterro do Flamengo. Esse local é muito importante para a saúde, para a vida do município do Rio de Janeiro, porque aqui está um grande centro empresarial, com empresas como a Petrobras e o BNDES. Aqui é o Largo da Carioca. Nós temos de um lado o convento de Santo Antônio, no qual havia, bem nessa parte gramada, um cemitério de escravos. E era uma área pantanosa, alagadiça, que depois que foi corrigida, se colocou aqui nesse lugar uma fonte. Trouxeram águas da Carioca, do Rio Carioca, pelo aqueduto da Carioca, que vem lá da Lapa, pelos Arcos da Lapa, e a água que vinha para cá era conduzida até o chafariz do Mestre Valentim, na atual Praça 15, pela chamada Rua do Cano, justamente porque havia esse cano. E também havia um outro ramal que seguia pela Rua Uruguaiana até a Prainha, que é onde hoje nós temos a Praça Mauá. Portanto, esse lugar era o coração aquífero, digamos assim, da cidade colonial do Rio de Janeiro. Agora estamos aqui no Paço Imperial, na Praça 15, no chafariz da Praça 15 do Mestre Valentim. Muitos de vocês acham que chafariz é apenas um enfeite, mas esse monumento aqui, ele tinha uma importância muito grande para a economia dessa região, pois era ele que abastecia com água os navios e os marinheiros que vinham aportar aqui na Praça 15. O chafariz do Mestre Valentim é muito importante porque por ele chegaram ao Brasil Dom João VI com a sua mãe, Dona Maria I, e todo o séquito vindo de Portugal, da corte portuguesa. E as suas águas vinham pela Rua do Cano, atual 7 de setembro, oriundas justamente ali do Largo da Carioca, trazidas do Rio Carioca por meio dos Arcos da Lapa. No século XVIII, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro ficava onde hoje é a Alerj. Era a chamada Casa de Câmara e Cadeia, justamente o lugar onde ficou preso Tiradentes. No entanto, na segunda metade do século XVIII, o Rio de Janeiro já estava ganhando importância e pouco antes de virar capital da colônia, o Tribunal de Segunda Instância, que na época se chamava Tribunal da Relação, foi colocado na sede da Câmara e a Câmara foi despejada, entre aspas. E eles alugaram este edifício para instalar a Câmara dos Vereadores. No entanto, aconteceu uma briga numa loja e a história é um pouco estranha, o pessoal não sabe exatamente o que aconteceu durante essa briga. O fato é que esse prédio pegou fogo e todo o arquivo da Câmara do Rio de Janeiro foi perdido. Esse incêndio aconteceu em 1790. No entanto, foi refeito o arquivo através de cópias de documentos e foi reconstruído esse patrimônio documental que hoje está guardado ou no arquivo da cidade ou no Arquivo Nacional. Estamos aqui agora na Rua dos Mercadores. Atrás de nós está a igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. João tem uma história muito interessante sobre a igreja. Na época da Revolta da Armada, durante o governo do Floriano Peixoto, a cidade do Rio estava sendo bombardeada e uma das balas de canhão acertou a torre da igreja. No alto dessa torre havia uma estátua de um anjo e caiu do lado, esmagando completamente a residência vizinha.
Atualmente essa estátua se conserva aqui dentro, junto com a bala. A estátua totalmente intacta, por exceção de um dedinho que quebrou, para você ver como é que ela era forte. Eu diria que é alguma coisa relacionada à fé. Pode ser. Estamos agora aqui no VLT, que é um dos modais de transporte do Rio de Janeiro, saindo aqui do centro da cidade e indo em direção à Praça Mauá para visitar o Cais do Valongo. Estamos aqui agora no Cais do Valongo, certamente um dos lugares mais importantes do Porto Maravilha. Foi declarado pela Unesco Patrimônio Mundial na categoria Patrimônio Sensível, porque aqui representa um crime contra a humanidade. O Rio de Janeiro é uma das cidades do mundo que mais recebeu africanos escravizados trazidos à força para trabalhar aqui nas Américas. A preservação de sítios como esse são muito importantes para a manutenção da cultura e da reparação da importância dos africanos que foram trazidos para cá de forma injusta. O Valongo é uma região, na época colonial, considerada suburbana do Rio de Janeiro, junto da cidade, porém extramuros. E foi para essa região, para a enseada do Valongo, no meio da qual está o Cais do Valongo, foi para essa região que o sistema escravagista, o tráfico negreiro, foi transferido pelo Marquês de Lavradio em 1774. Por essa região, milhões de pessoas entraram no Rio de Janeiro com destino às plantações de cana do estado fluminense ou então às minas das Gerais. Muitas pessoas palmilharam essas pedras vindas naquelas agruras do navio negreiro para longe das suas famílias, para longe das suas terras. E aqui elas se refizeram e trouxeram para o Brasil esse colorido tão especial, essa culinária tão especial, esse jeito de ser, essa musicalidade tão especial. O Cais do Valongo representa essa cultura africana que está no sangue do brasileiro. Então é isso. Mais uma vez aqui com meu amigo João Nara, arquiteto, historiador. Fizemos uma viagem incrível pelo centro do Rio de Janeiro e agora a gente vai entrar um pouco mais nos bairros do subúrbio através da Via Férrea, da Central do Brasil. É isso, Isso aí. Valeu, galera. A gente se vê lá. Um abraço.